primeira pergunta que vocês podem me fazer é por que eu associo o autoconhecimento ao amor próprio? A criança é uma espécie de esponja aberta ao mundo, o que faz com que ela, muitas vezes, absorva conteúdos tóxicos e mantenha esses conteúdos dentro de si sem o devido processamento. Várias das nossas escolhas profissionais ou afetivas acabam sendo influenciadas pelo ambiente, não só pela nossa família, como também pela sociedade. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando continuidade à nossa série sobre amor próprio, hoje eu vou abordar o primeiro elemento que eu considero mais importante no desenvolvimento do auto-amor, o autoconhecimento. Falar de autoconhecimento é algo muito amplo, muito complexo. Se autoconhecer é um trabalho de uma vida toda. Mas eu posso apresentar aqui nesse vídeo alguns aspectos que eu reputo importantes no desenvolvimento do autoconhecimento. A primeira pergunta que vocês podem me fazer é por que eu associo o autoconhecimento ao amor próprio? Se amar é promover harmonia e crescimento, na medida em que eu me autoconheço, eu consigo identificar melhor quais fatores favorecem a minha harmonia e o meu crescimento. E eu consigo identificar também quais elementos, quais conteúdos podem desfavorecer, podem atrapalhar a minha harmonia e o meu desenvolvimento. Até porque muitos desses conteúdos podem se encontrar dentro de mim mesmo e é necessário que eu faça o devido discernimento para que eu possa descartar o que me é desfavorável e manter o que me é favorável, o que me é nutritivo. Apesar do autoconhecimento ser um trabalho para uma vida toda, eu vou apresentar nesse vídeo dois aspectos que eu considero úteis para que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento. O primeiro aspecto refere-se à consciência de que todos nós, de que todos os seres humanos apresentamos uma série de conteúdos positivos e uma série de características negativas. Isso faz parte da natureza de todo ser humano no planeta. E é preciso que eu passe a conhecer quais aspectos positivos se encontram dentro de mim, na minha personalidade, e quais aspectos negativos fazem parte de mim. Isso é muito raro, porque em geral o que a gente percebe é que pessoas ou só buscam conhecer o que tem de bom, ou acabam focando simplesmente no que tem de negativo, de ruim. Tanto um quanto outro extremo não são bons, porque a pessoa que só olha o seu lado positivo, ela acaba se tornando arrogante, desenvolvendo complexo de superioridade. E ela acaba sendo muito mais ditada pelo seu aspecto negativo do que ela imagina, porque na medida em que ela não conhece o que ela tem de ruim dentro de si, na medida em que ela não reconhece o que ela tem de ruim dentro de si, esses aspectos negativos acabam atuando no seu comportamento, a sua revelia de forma inconsciente. Por outro lado, pessoas que focam quase que exclusivamente nas suas características negativas acabam desenvolvendo uma baixa autoestima, o que atrapalha o processo de desenvolvimento delas. Na medida em que elas não reconhecem o que elas têm de bom, o seu processo de crescimento, de evolução, ficará desfavorecido, ficará prejudicado. Portanto, é importante que a gente desenvolva um equilíbrio psíquico, que a gente busque conhecer o que a gente tem de bom, para que, desenvolvendo as nossas potências, as nossas virtudes, o nosso processo de desenvolvimento seja favorecido e que a gente possa entregar ao mundo o que a gente tem de melhor.
Por outro lado, é importante que a gente conheça também o que a gente tem de negativo, porque essas características muitas vezes atrapalham o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e as nossas relações interpessoais. Portanto, desenvolvendo essa humildade, consciente das nossas fraquezas e das nossas forças, dos nossos defeitos e das nossas virtudes, nós poderemos trilhar o nosso processo de desenvolvimento de modo muito mais seguro, muito mais equilibrado. Esse conhecimento mais amplo e mais profundo sobre as nossas características positivas e negativas permite também que a gente se posicione no mundo de modo mais coerente e com mais firmeza. Na medida em que a gente conhece o que faz bem ou não a gente a partir das nossas características, a gente vai poder dizer sim aos pedidos que nos serão favoráveis e dizer não aos pedidos que vão nos desfavorecer e que vão prejudicar as nossas relações. Quantas vezes nós acabamos não dizendo não quando é necessário, em razão da afetividade que nutrimos em relação às pessoas. Isso pode causar sérios problemas, porque quando nós dizemos sim a uma situação que vai de encontro à nossa natureza, isso acaba gerando uma série de conflitos, não só internos, como conflitos com as outras pessoas, o que é absolutamente desnecessário. Se nós desenvolvermos uma firmeza de nos posicionarmos no mundo conforme as nossas características, nós poderemos, inclusive, não necessariamente dizer não a outra pessoa, mas propor um outro caminho, uma outra atitude que pode favorecer ambas as partes, que pode ser bom para mim e para a outra pessoa. Um outro aspecto muito importante no que se refere ao autoconhecimento diz respeito ao conhecimento da nossa natureza, da dinâmica do nosso processo de desenvolvimento. Da mesma forma que nós necessitamos de alimento físico, que nosso corpo precisa de alimento físico para se conservar e para se desenvolver, a nossa mente e a nossa alma precisa também do que eu chamo de alimento psíquico. Desde pequenos, nós somos constantemente alimentados de conteúdos que vêm do ambiente. Apesar de nós apresentarmos potências inatas, nós absorvemos vários conteúdos que vêm das outras pessoas, que vêm do mundo, que vêm da sociedade. E da mesma forma que a gente desenvolve com o passar do tempo a nossa capacidade de realizar a digestão física, de selecionar os alimentos que nos serão nutritivos e de descartar os alimentos que nos serão tóxicos, com o passar do tempo, a gente desenvolve também a nossa capacidade de realizar a digestão psíquica, de discernir os conteúdos que vão ser nutritivos ou tóxicos para nós e de nos alimentar do que é nutritivo, de manter em nós o que é nutritivo e de descartar o que não será nutritivo, o que nos será tóxico. Mas o problema é que enquanto a gente é criança, a gente tem a nossa capacidade de realizar a digestão psíquica muito subdesenvolvida. A criança é uma espécie de esponja aberta ao mundo, o que faz com que ela, muitas vezes, absorva conteúdos tóxicos e mantenha esses conteúdos dentro de si sem o devido processamento. E esse processo, que a gente chama em psicologia de introjeção, pode fazer com que a gente mantenha dentro da gente vários conteúdos que são tóxicos, que vão atrapalhar o nosso desenvolvimento. Mas quando chega a fase adulta, com as nossas faculdades psíquicas mais amadurecidas, mais desenvolvidas, a gente começa a desenvolver a capacidade de discernir o que a gente introjetou de negativo e descartar, e de processar o que é positivo e manter. O problema é que dificilmente uma pessoa consegue chegar a essa profundidade de autoconhecimento, de discernimento dos conteúdos que lhe compõem sozinha. E é por isso que muitas pessoas precisam de ajuda psicológica, de um psicólogo que as oriente e as auxilie a fazer esse discernimento do que
é tóxico e o que é nutritivo do que foi absorvido no seu processo de desenvolvimento. Quantas crenças disfuncionais, quantos traumas, quantas ideias e práticas tóxicas não são introjetadas, absorvidas por nós enquanto somos crianças e mantidas durante muito tempo, clamando por um discernimento e por um descarte, na medida em que a gente se desenvolve. Além disso, várias das nossas escolhas profissionais ou afetivas acabam sendo influenciadas pelo ambiente, não só pela nossa família, como também pela sociedade. Portanto, na medida em que a gente busca se autoconhecer, na medida em que a gente busca discernir o que é bom para a gente, de acordo com as nossas características singulares, e o que a gente está fazendo tão somente em razão da influência do ambiente, da influência da família ou da sociedade. Na medida em que a gente realiza esses discernimentos, a gente vai poder se tornar mais senhor da nossa história, mais senhor do nosso destino e trilhar o nosso caminho de forma muito mais livre, muito mais coerente com o que a gente efetivamente é. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, o que a gente pode fazer para estimular que essa capacidade de gestão psíquica seja desenvolvida mais cedo nas crianças, para que as pessoas não sofram tanto? Infelizmente, a educação que é recebida principalmente na família e na escola ainda é muito pautada em torno da disciplina e da imposição. É evidente que as crianças precisam de limites que elas não têm da capacidade, amadurecimento para fazer todas as escolhas. Mas na medida em que a gente busca desenvolver com as crianças uma relação de diálogo, de confiança, na medida em que a gente busca estimular que elas reflitam sobre as suas atitudes e sobre o mundo que as cerca, e na medida em que a gente estimula que elas realizem a autoavaliação, a avaliação dos seus comportamentos, das suas ideias, das suas atitudes. Na medida em que a gente desenvolve esse tipo de relação que favorece o desenvolvimento da autonomia das crianças, elas desenvolvem cada vez mais a capacidade de realizar a digestão psíquica, de realizar os devidos discernimentos sobre o que é nutritivo e o que é tóxico. E dessa forma, elas poderão avaliar melhor o mundo que as cerca e se conduzir na vida de forma mais forte, mais segura, mais livre, mais autônoma. E se conduzindo na vida de forma mais livre, mais consciente, mais autônoma, com uma capacidade de avaliação e de discernimento mais desenvolvida, todos nós teremos mais condições de escolher o que será favorável para a nossa harmonia e para o nosso crescimento. A nossa capacidade de se autoamar será muito maior. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo dessa série de amor próprio, eu vou falar de um outro elemento importantíssimo no desenvolvimento do amor próprio: a autoaceitação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, que se inscreva no nosso canal, que assim você ajuda que esses e outros vídeos alcancem mais pessoas. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.